Muito boa noite a todos. Boa noite. Muito bom estar de volta. Saudades. Pois é, fazendo a nossa integração. Nada melhor do que estar entre amigos, com pessoas que se querem bem e tentando fluir para o bem. Essa é a grande felicidade da vida da gente, pelo menos a felicidade que está ao nosso alcance, né? Então é muito bom que a gente tenha atendido ao convite dos nossos amigos espirituais para estar aqui hoje. Hoje a gente veio falar sobre o nosso momento, sobre a nossa situação nesse momento que a gente vive. E ela tem muita semelhança a uma história que todos nós já conhecemos. Pelas leituras, pelas novelas, a gente sabe que há muito tempo atrás, vários milênios atrás, teve um povo que era escravo e que ficou escravo por vários séculos lá no Egito. E que depois, numa certa altura, com o nascimento de Moisés, esse povo foi chamado a uma transformação. Essa transformação, como ela se dava? Como seduzir, como envolver aquele povo para aquela transformação? Esse era o dilema de Moisés, como profeta, como condutor daquele rebanho. Ele tinha essa dificuldade. Como fazer para levar o povo judeu para uma transformação, para a transformação que a vida estava chamando? Ele utilizou-se de dois fatores para mobilizar, para envolver o povo. O primeiro era a própria escravidão, porque quem é escravo, o que quer? Quer a liberdade, quer sair da escravidão, é claro. Mas além disso, ele também usou uma antevisão, uma profetização, um anúncio do que ele chamava de terra prometida, e foi contando para eles como seria aquela terra prometida, porque o próprio Deus lhe mostrava na visão espiritual como seria essa terra. E por que isso acontecia? Porque as pessoas, para mudarem, para se transformar, precisam dessas duas forças. Uma força que empurra para a gente sair de onde a gente está, e outra que nos atrai para chegar até um outro lugar. Para nós também não é diferente. Os espíritos revelaram para Allan Kardec que a Terra pode ser muito bem comparada a uma escola e a um hospital. Qual é o fator que convida o doente à mudança dentro de um hospital? Um dos fatores é sair da doença, é se livrar da dor, é claro. O outro é a antevisão da saúde, é ele imaginar-se, ver-se com saúde novamente. As duas coisas são fundamentais. Um educador numa escola também precisa envolver os seus alunos para motivá-los ao aprendizado. Não é uma tarefa muito fácil. Às vezes a molecada não se deixa envolver por isso. Pois para nós, doentes nesse hospital, alunos nessa escola, Deus também traz para a gente esses dois fatores, essas duas forças, uma que empurra a gente a querer sair de onde a gente está, e outra que nos atrai para chegar num estágio melhor, num outro lugar que a gente poderia chamar de terra prometida, mas que os espíritos deram um outro nome. Os espíritos revelaram que não só as pessoas evoluem, mas os próprios planetas evoluem. E nós estamos numa transição planetária de um estágio de expiação e provas, que, como o próprio nome diz, expiação e provas tem como marca
a dor, para uma etapa de regeneração, que é para onde a gente estaria indo. A gente ou os melhores de nós. A gente não tem condição de saber quais de nós vai reunir condições realmente de fazer isso. O que é necessário para nos envolver, para nos motivar a essa transformação? Como Moisés precisou, como o médico precisa envolver o doente na sua própria cura, porque sem o doente querer se curar não tem como, e como o professor também precisa envolver o aluno, o nosso mestre, Jesus, tomou para si, junto com seus auxiliares, essa tarefa de como motivar a humanidade à transformação. O que motiva o ser humano a uma mudança? O que vocês acham? Comparando com isso que a gente falou até agora, tem uma série de coisas que nos fazem buscar não sofrer mais. Acho que todo mundo que está na Terra quer não sofrer mais. Nos filmes, especialmente, mas também em livros, as pessoas pensam que a transição planetária é igual ao fim do mundo. Quantas vezes vocês já não viram essa ideia do fim do mundo? Filmes sobre o fim do mundo, histórias sobre o fim do mundo. Pois a grande profecia da transição planetária foi feita por Jesus. E ele chamou essa transição de o fim dos tempos. E não tem nada mais necessário do que acabar esses tempos que nós estamos vivendo. Tempo de corrupção, de pedofilia, de terrorismo. Essas barbaridades todas precisam acabar. Mas Jesus nunca falou de fim do mundo. Nunca falou que a terra ia acabar. Mas sempre falou do fim dos tempos. E a gente é estimulado por Jesus, durante o Evangelho todo, a sair dessa posição de ignorância e de violência que nos caracteriza e que traz para as nossas vidas a violência, o sofrimento, a doença, até o anúncio que era a marca, que era o constante, o pano de fundo de todo o anúncio de Jesus, é chegado o reino dos céus. Hoje aqui a gente vai buscar, nesse espaço de tempo que a gente tem, um pouco desse entendimento também. Por quê a gente trouxe esse tema hoje? Ou nos foi sugerido através da abertura, vamos dizer assim, aleatória desse livro. Por quê? Porque Jesus, nesse momento, precisa motivar a gente a fazer essa mudança. Ele quer que não se perca uma ovelha do seu rebanho, mas para isso precisa tocar o rebanho, não é isso? Quando o pastor quer fazer o rebanho andar, ele precisa empurrar por um lado ou mostrar comida por outro. É a mesma coisa, nós precisamos querer sair de onde a gente está e querer alcançar um novo estágio. Ah, mas será que apenas o anúncio do fim das dores não seria suficiente? Talvez sim, mas a certeza de que isso vai acontecer, a gente ainda não consegue, porque a nossa fé é muito fraca. Mas o fato é que o anúncio dos Espíritos e o anúncio de Jesus convergem para que o reino dos céus, no dizer de Jesus, ou o mundo de regeneração na revelação dos Espíritos, seja um mundo bastante diferente do que esse que a gente vive hoje. E diferente em que sentido? Se a gente achar que só vai ter anjo no reino dos céus ou no mundo de regeneração, isso não vai animar a gente. Muito pelo contrário, porque se só ficar anjo, vão pegar a viola da gente e colocar no saco, porque não vai dar para a gente chegar a um estágio de perfeição, de angelitude, de
fazer milagres como os profetas, como os anjos fizeram. O que caracteriza o mundo de regeneração? A própria palavra também diz. Regeneração vai ser uma época onde, como é evidente para qualquer um que vê noticiário, a grande tarefa da humanidade precisa ser o quê? Regenerar a educação. A educação está muito perdida. As nossas escolas, os nossos professores foram formados por uma teoria chamada da tábula rasa. É a teoria segundo a qual os alunos entravam na escola como papel em branco, sobre o qual cabia aos professores e à escola passar conteúdo. Hoje as crianças vêm para a escola como papel em branco? Eles vêm sem saber de nada? Muito pelo contrário. Como uma das principais fontes de informação, a questão da qualidade é outra questão, mas como as principais fontes de informação estão onde? Na televisão, na internet. Quem tem mais informação hoje em dia? Às vezes a criança chega a ter mais informação em alguns pontos do que o próprio professor. Os nossos filhos, nossos netos têm mais informação do que isso. Então a educação hoje passa por uma crise. As crianças ainda precisam muito de educação. Mas de qual educação? É essa educação de conteúdo? De levar as coisas para ela? Ou uma educação que ajude a criança a digerir, a entender o que está acontecendo e a dar um sentido sobre isso tudo? Hoje, ao invés da educação que a gente pode brincar aqui como a educação da colher que leva o alimento na boca da criança, precisa de uma educação chá digestivo que ajude a digerir um monte de conteúdo que ela já tem. Como é que uma criança entende a pedofilia? Há estudos, por exemplo, que falam que muito pior do que os desenhos ou os filmes para as crianças é o noticiário. E aí a criança está brincando no canto da sala, você pensa que ela não está ouvindo nada. E aí ela ouve uma notícia de avós, pais, tios e irmãos mais velhos que abusam sexualmente de irmãos menores. É fácil uma criança dar conta disso? Como entender? Quem ajuda a criança a entender isso? Aí eu faço a pergunta. Quem? Quem tem ajudado as crianças a entender o que é isso, como ela deve agir, como ela deve se precaver com relação a isso? Eu sei que muitos pais já falam, olha, se você estiver indo para a escola, alguém lhe oferecer um doce, parar um carro, chamar para dentro do carro, não vá. Isso é muito comum e os pais têm que falar isso mesmo. Tem que falar isso mesmo. Mas a coisa é muito mais do que um carro só. Hoje em dia, isso acontece dentro das religiões. Às vezes dentro de casa. Às vezes dentro de casa, às vezes dentro da religião, às vezes ligado à sala de aula, ligado à escola, funcionários da escola. Como é esse mundo para as crianças? Um mundo cheio de fantasmas, mas fantasmas concretos. Porque fantasma da ficção, a criança sabe que é ficção e ela brinca. Nenhuma criança fica apavorada porque o gato está atrás do rato no desenho, cai uma coisa e ele achata e sai feito uma tampa de panela. Porque ela sabe que aquilo é uma brincadeira, é uma ficção, é uma diversão. Mas ela também sabe, de alguma forma, dentro da capacidade dela, que o que é noticiário é diferente. Até porque os pais dela, quando veem aquilo, fazem que tipo de comentário? Quando a gente vê uma pedra grande cair num personagem de desenho e ele sair chato, todo mundo ri. Aí a criança vai imitando e ri também. Quando surge uma notícia qualquer de terrorismo, de corrupção, de pedofilia, de abusos, a reação dos familiares qual é? De xingar, revolta, brigar. E aí a criança vê aquilo e fala, ué,
Por que eles estão fazendo assim? Porque aí deve ser coisa séria, deve ser coisa complicada. Porque olha como meus pais ficaram com essa notícia. E aí ela não consegue digerir. Quem tem ajudado isso? A escola ajuda? Dificilmente. Dentro de casa tem gente que para sentar com as crianças para dar essa informação, para entender por que os pais ficam tão nervosos com o último escândalo de corrupção. Ué, por que eles estão tão nervosos assim? Quem ensina as crianças? Eles olham os pais perturbados e falam assim: meu Deus, alguma coisa séria está acontecendo. Mas eles entendem? Nem nós entendemos. Nem nós entendemos o escândalo de corrupção, os esquemas de desvio de dinheiro. Vocês entendem certinho? É difícil. Qual é o mocinho dessa história? Vocês já chegaram à conclusão? Tem algum mocinho nessa história? Tem gente que acha que tem, a gente respeita. Mas o fato é que está cada vez mais difícil. Tem uma música que falava: meus heróis morreram de overdose. É quase isso. Todas as referências morais que a gente tinha estão indo por água abaixo, porque os escândalos envolvem exatamente os nossos ídolos. Nossos ídolos da música se matam com drogas. Nossos ídolos da política, se é que não pode chamar de ídolo, mas a gente tinha algumas referências, eles vão se mostrando precários. É como água, você tenta segurar a água, escorre. Nossos líderes religiosos, a mesma coisa. Nossas referências afetivas familiares podem até não ter grandes problemas, mas você vê tantas vezes na televisão que tio é ameaçador, que vô é ameaçador, que irmão é ameaçador, que pai é ameaçador. Onde fica? Que vida é essa? Que trem fantasma é esse que a cada curva um susto? Então a criança, nós precisamos conseguir dar significado para isso tudo, para essas situações todas, e entender o máximo possível para nós mesmos qual a função das dores, dos escândalos, dos terremotos morais que nós estamos vivendo. E como a gente não consegue entender, a gente consegue ensinar aquilo que a gente nem consegue entender? Esse é o convite que o Espiritismo nos traz. Realmente não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Nada do que está acontecendo é ao acaso. Nada dessas grandes catástrofes que acontecem é obra do demônio, como algumas religiões falam. Tudo isso Deus permite que aconteça, porque é através desses chacoalhões que nós vamos nos tornar capazes de nos transformarmos. Porque é olhando no espelho do que a vida acontece que a gente reflete sobre nós mesmos. Presenciando e nos submetendo às ordens de líderes corruptos, que nós pensamos sobre a nossa corrupção. Lidando com o desvio sexual de algumas pessoas, que a gente vai trabalhar essa questão fundamental dentro de nós mesmos. Porque parece que todo mundo é normalzinho, não é? Mas se tivesse alguém lendo mentes, ia se surpreender com o que acontece internamente. Tanto é que hoje em dia há diversas trabalhadoras do sexo que lançam livros onde falam coisas as mais variadas, porque ali entre quatro paredes ela conhece uma dimensão humana que pouca gente conhece. O campo sexual é um campo muito importante para ser trabalhado em todos nós, e que nem sempre a gente consegue. E a panela de pressão, quando não tem uma válvula, quando está entupida, ela explode. Não é à toa que religiosos que fazem voto de castidade e não conseguem direcionar sua energia sexual, explodem em barbaridades, como tem acontecido. Só que isso não é coisa de gente do mal. Os corruptos não são gente do mal. São gente como a gente.
são brasileiros da nossa sociedade e que Deus permitiu que estivessem nessa posição para nos ensinar. É essa fé que as nossas crianças estão precisando ter. As crianças de que idade estão precisando ter essa fé? Todas. Crianças de 0 a 120 anos, talvez, não sei se tem mais do que isso, a 150 anos. A nossa maior necessidade para viver, para sobreviver com o mínimo de saúde mental nesses nossos tempos, é entender o mecanismo das vidas sucessivas. Porque só através da lei de ação e reação, através da reencarnação, é que nós nos tornamos capazes de entender por que, vamos lá, por que uma criança nasce já subnutrida na África. Dá para entender isso? Tanta criança tendo problema de obesidade nos Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil, crianças de mais tenra idade já têm problema de obesidade e outras morrem de fome. Como entender isso? Vocês acham fácil? E vamos piorar isso. Criança que nasce autista, com paralisia cerebral. Como entender a justiça de Deus? Onde está Deus que permite isso? Quer piorar ainda? Não só os casos que a gente já falou de abusos sexuais, mas a gente, como assistente social, vive muito a situação da criança que foi gerada na Cracolândia. O fato de ser usado durante toda a gravidez as drogas pesadas faz com que a criança já nasça dependente química. E depois que ela nasce, sem que esteja sendo mais alimentada pelo sangue contaminado da mãe, ela fica em crise de abstinência. São crises terríveis para você ver um recém-nascido. Já imaginou um recém-nascido tendo um surto, uma convulsão? E a convulsão pode dar dano cerebral irreparável. Onde está Deus? Vocês estão entendendo, gente? Nós estamos passando por dores muito graves, que se nós não conseguirmos entender, nós não vamos resolver nem para a gente, quanto mais para os filhos, sobrinhos, netos. Porque se nós estamos apavorados, se nós não entendemos, como é que eles vão entender, minha gente? E se todo mundo ficar desesperado, quem vai conseguir dar aquele salto de qualidade da terra prometida, do aprendizado, da cura? Quem vai conseguir? Porque é esse o objetivo de Jesus e de Deus ao permitir essa situação toda. Essas dores são a vareta que o pastor bate no gado para ver se toca ele para frente. Tocar o gado é empurrar, é cutucar. E quando o gado é muito teimoso, ele tem que cutucar mais forte. Ele tem que fincar a vareta, ele tem que descer a lenha. E nós somos a parcela mais teimosa da humanidade. Nós somos selecionados para estar nesse momento porque nós somos casca grossa, gente. Casca grossa é uma imagem interessante, porque quando você quer muito comer uma fruta e a vida te dá uma maçã, não, vamos começar pelo mais fácil, te dá uma banana madura, o que você precisa para abrir uma banana madura? Nada, só a mão e pronto. Se ela te dá uma laranja, você já precisa de uma faquinha. Se ela te dá um coco, tem que ser um facão afiado e o golpe violento. Nós somos casca grossa. E por ser casca grossa, para a gente aprender com a vida, para a gente se abrir para a transformação, nós precisamos muito chamamento, muito chacoalhão. Mas nem todo mundo que leva o chacoalhão vai aprender, vai tocar. Por quê? Porque uma parte, se não compreendendo o porquê do chacoalhão, fica revoltado.
É como aquela pessoa surda, que você fala uma vez, não ouve, fala mais alto, não ouve, aí você grita com ela, você fala, mas também não precisava gritar. E aí a pessoa revoltada por aquilo não consegue aprender o que tinha que aprender, não consegue ouvir o que tinha que ouvir. Jesus anunciou desde o tempo dele, há 2000 anos atrás, que nós teríamos olhos, mas não veríamos, teríamos ouvidos, mas não ouviríamos. Essa é a nossa realidade de agora. A casa convida vocês, nos grupos de estudo, a comparecerem, a virem entender. O Espiritismo veio até a Terra com um livro com 1019 perguntas. As perguntas mais impactantes, aquelas mais interessantes. 1019 perguntas e respostas. E ali, organizadas de um jeito em que Kardec nos revela as leis de Deus, que Deus age na Terra obedecendo a uma lógica. E aí, quando você vai entendendo que a criança que nasce com sofrimentos precoces tem uma lógica e tem uma justiça perfeita, você fala, ufa, então não é o demônio que está mandando na Terra, não é o salve-se quem puder, não é o não tem sentido. Você começa a entender que Deus age certo por linhas tortas. As linhas tortas somos nós, mas Ele não dá ponto sem nó. Você teve a mãe que você teve os irmãos que você teve os filhos que você teve, o prefeito e o presidente da república também, porque eles continham o melhor para o teu despertamento. E isso não é só no terreno maior. Amanhã, semana que vem, nós só temos uma certeza na nossa vida: nós vamos ter desafios. Vocês têm dúvida que a gente vai ter desafio semana que vem? E sabe qual é o melhor instrumento para você aprender o que você precisa aprender e despertar o que você precisa despertar? Exatamente o que você vai viver. Os seus melhores mestres são aqueles à sua volta. As melhores lições são aquelas que você vai precisar viver. Ou como disse Gilberto Gil numa música fantástica, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. E só, unicamente só, o aluno que confiar no professor, o paciente que confiar no médico, vai alcançar a cura e vai alcançar o aprendizado. Nós somos chamados a uma nova fé, que não tem mais a ver com vela da sua altura, porque teve um tempo que a humanidade acreditava que se você acendesse uma vela da sua altura, você teria mais fé. Subir o Monte Serra de joelho, atravessar um corredor com brasa, isso já aconteceu. Não é mais assim, pelo menos não é mais assim para todo mundo. Tem gente que ainda acredita nisso. Tem gente ainda que acredita que dando dinheiro você vai alcançar o reino dos céus, como se fosse um loteamento clandestino. Você paga para alguém e vai conseguir uma casinha no céu. Tem gente que acredita nisso. Vocês que estão aqui não vieram por qualquer motivo. Nós estamos sendo chamados à fé raciocinada. A gente não aceita mais porque Deus quis. Então só nos resta aprender. A lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Leiam o livro dos Espíritos. Além de ler, estudem o livro dos Espíritos. E usem a doutrina espírita para entender melhor a vida. Porque quem souber de cor as 1019 perguntas do livro dos Espíritos, mas não ligar isso com a vida, não adianta, gente. Tanta gente sabe versículos e capítulos do Evangelho e só faz desgraça. Nós somos chamados a um entendimento da vida. A religião boa é aquela que nos faz melhores filhos, melhores pais, melhores trabalhadores, melhores cidadãos. É a essa religião que Jesus está nos chamando. Se você alcançar isso através da Umbanda, através da Seishonoye, através do catolicismo, dos evangélicos ou do espiritismo, todos os caminhos levam a Roma, dizia o conquistador.
de Roma. Hoje nós dizemos, todos os caminhos levam ao amor. O contrário de Roma é amor. A grande religião do futuro não vai ser nenhuma dessas que está aí, nem mesmo o Espiritismo. A religião do futuro vai ser o amor. Pratiquemos todos os dias com plantas, animais, com as pessoas à nossa volta, desvendando e aprendendo. E assim a gente vai conseguir estar no mundo de regeneração e envolver-se e nos dedicarmos a essa restauração da política, da polícia, da educação, da saúde, o fim das guerras, essa transformação total que a Terra vai precisar passar, mas que para chegar lá nós precisamos passar pela nossa transformação pessoal. Boa noite, gente.